Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos ver as fórmulas do seno, do cosseno e da tangente do arco dobro ou do arco duplo. Alguns livros trazem como título o arco duplo, mas é a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, seno do arco dobro nada mais é seno de 2 vezes um arco qualquer, tá? E para desenvolver essa fórmula, para demonstrar essa fórmula, nós vamos recorrer à fórmula do seno da soma. Então, seno de 2α nada mais é do que seno de alfa mais alfa. Pronto, aí a gente consegue aplicar as fórmulas trigonométricas lá que nós já vimos anteriormente. Então, nesse caso aqui fica o quê? Seno A cosseno B, mas o B é A, mais seno A cosseno A, né? Que o B aqui é como se fosse o alfa novamente. Então, seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Então, isso aqui nada mais é do que 2 vezes seno alfa cosseno alfa. Isso aí é a fórmula do seno do arco dobro. Muito simples, só usando a demonstração do seno da soma. E como que eu vou utilizar isso? Em algumas equações trigonométricas, às vezes aparece isso aí, seno de 2α, então o seno de 2x. Então, para você conseguir desenvolver a equação, conseguir chegar no resultado, então às vezes você vai precisar substituir aí por essas expressões. Agora vamos ver a fórmula do cosseno do arco dobro. Então, mesma coisa, o cosseno do arco dobro é cosseno de 2α ou 2a, que nada mais é do que cosseno de alfa mais alfa. E aí a gente usa a fórmula do cosseno, né? Então vamos relembrar lá. Cosseno A, no caso, né? Porque o B aqui é A, menos seno A, né? Porque o alfa é como se fosse o beta lá da fórmula do cosseno da soma. Então, nesse caso aqui, ó, cosseno alfa vezes cosseno alfa vai dar cosseno ao quadrado de alfa. E seno alfa vezes seno alfa, seno ao quadrado de alfa, tá? Então, ó, cosseno de 2α, cosseno do arco dobro, nada mais é do que cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Então, mesma coisa que eu disse na fórmula do seno. Isso aí vocês podem substituir na resolução de equações, né? Esse alfa aí pode ser utilizado, pode aparecer como se fosse um x. Então, aí ficaria cosseno de 2x igual cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Agora, a gente vai ver a fórmula da tangente. Então, tangente do arco dobro. Vamos recorrer à fórmula da tangente da soma. Então, tangente de 2α é tangente de alfa mais alfa. Aí, a gente aplicando a fórmula da tangente, né? Vamos lembrar. Tangente do primeiro mais tangente do segundo sobre 1 menos tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Então, nesse caso, tanto o primeiro ângulo quanto o segundo ângulo são alfa. Então, vai ficar tangente de alfa mais tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de alfa. Então, nesse caso, a gente pode somar ali, né? Então, vai ficar 2 vezes tangente de alfa e no denominador multiplicar 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Então, simplesmente é só aplicar as fórmulas do seno, do cosseno e da tangente da soma e vocês podem utilizar essas expressões aí na resolução de algumas equações. Aí agora vocês vão praticar os exercícios. Até a próxima aula.